Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi a respeito do texto escrito pela irmã Bárbara Cabral, que se chama Dignidade da Pessoa em Deus. Este texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Qual é o meu objetivo? Logicamente, primeiramente, aprender com a palavra de Deus. E o que eu espero dos irmãos? Que sejam edificados aqueles que já conhecem Jesus e aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus, que eles possam ser evangelizados. Por isso, irmãos, se você achar que vale a pena, compartilhe essa mensagem, tá bom? Porque, de repente, a gente está se tornando um missionário urbano. Bem, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que nós possamos compreender o quanto Tu nos valoriza, o quanto Tu nos amas, Tu nos ama e como Tu nos dá dignidade muito antes de os homens pensarem nisso. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por estar sempre conosco. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, hoje nosso texto está em Colossenses, capítulo 1, versículos 9 até o 14. E diz assim, logicamente, só relembrando, Paulo, o apóstolo Paulo, o irmão Paulo, está falando ao pessoal lá da igreja de Colossos, tá bom? Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Amém? Bem, então a irmã Bárbara escolheu o versículo 12 como sendo o versículo-chave, que diz: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, irmãos, hoje, dia 10 de dezembro, a gente comemora o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que é isso? Bem, há 70 anos, depois de a gente ter passado por 2 guerras mundiais, por termos passado pelo flagelo dos judeus, né, no Holocausto. Aí, depois de tudo isso, a ONU estava recém-criada e eles resolveram, então, escrever uma declaração depois da Segunda Guerra, que terminou em 1945. Aí eles resolvem escrever uma carta dizendo quais são os direitos humanos. Então, essa carta foi escrita porque muitos países se juntaram em 1948 e resolveram, então, escrever 30 artigos, que eram acordos e tratados pelos países signatários, por aqueles que assinavam essa carta, que falavam sobre os direitos humanos. E o que eram os direitos humanos? Eram os direitos que toda pessoa tem só por ser pessoa, né? Então, hoje nós vamos aqui, juntamente com os irmãos, falar sobre esta dignidade que a Declaração Universal dos Direitos Humanos coloca lá para gente. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que traz uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Então, ela estabeleceu a proteção universal dos direitos humanos. Então, nunca antes alguém tinha feito essa declaração, essa carta, esses 30 tópicos aí. E aqui, então, a irmã Bárbara Cabral vai destacar 4
destes tópicos que são listados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e vai relacioná-los a porções da palavra do nosso Deus. Então, ela vai conferir alguns direitos, 4 dos direitos dos 30 que estão elencados na carta. Ela vai comentar aqui, eu vou comentar com os irmãos através dela, sobre 4 direitos. O primeiro artigo fala sobre a dignidade. Então, a gente vai ver lá em Colossenses 1:12, que diz assim: e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Então, aqui, ele está falando do quê? Da dignidade, que a gente dê graças ao Pai que nos tornou dignos. O Senhor nos tornou dignos de participar. Então, não é uma coisa que nenhum homem possa nos conferir. O Senhor Deus já pensou nisso desde a criação do mundo. O segundo artigo fala sobre a igualdade. E a gente vai ver aqui em Gálatas 3:28. E diz assim, olha. Gálatas 3:28. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, aqui o Senhor nos dá direito à igualdade. Somos iguais a todos os outros homens, né? Os nossos direitos são os mesmos, nós somos iguais, sejamos brancos, pretos, amarelos, baixos, altos, tenhamos uma religião ou não, sendo homem ou mulher, não importa, nós somos iguais, porque para Jesus Cristo não tem aquele que é judeu e aquele que é grego, aquele que é escravo, aquele que é livre. Então, ele aqui abarca tudo, né? Nós somos iguais. Então, o segundo artigo que diz respeito à igualdade, Jesus também já pensou nisso lá antecipadamente. E o quarto artigo que ela comenta, o terceiro artigo é sobre a vida. João 10:10, que diz assim, ó: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa. Então, você vê que Jesus, ele já pensava nisso. Já pensava que nós precisávamos ter vida. E não uma vida miserável, não uma vida infeliz. O Senhor queria que nós tivéssemos uma vida abundante, uma vida completa, uma vida que realmente pudesse nos conectar a Ele. Então, o Senhor também pensou nisso. Então, o primeiro artigo, a dignidade, o segundo, que é a igualdade, e o terceiro, que é vida, nós encontramos na palavra de Deus. E o quarto artigo é a liberdade, que está em Gálatas 5:1. Diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, Jesus Cristo nos libertou, Ele nos deu liberdade. A despeito de todas as coisas que possamos passar ou viver, ou termos vivido até então, Ele nos libertou. Então, o que acontece? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela afirma o quê? Que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, o que a gente conclui é que, na visão do mundo, a gente só passou a ter direitos humanos a partir de 1948, quando os países se reuniram e resolveram fazer, então, essa declaração. Mas estas coisas já são garantidas por Deus na sua palavra, desde sempre. O Senhor sempre pensou nisso. Então, as pessoas que estão apartadas de Deus, elas acabam ficando apartadas da fonte de todo o direito. Como a gente vê em Salmos 89:14, que diz assim: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono, o amor e a fidelidade vão à tua frente. Então, o Senhor já pensava nisso antes. Nós temos o direito de vivermos uma vida reta
e justa. Através do quê? Através de Jesus Cristo. E também nós temos o direito de vivermos uma vida digna, como está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Ora, se Deus é digno e se nós fomos criados à sua imagem e semelhança, através de Jesus Cristo, nós também nos tornamos dignos. Nosso valor como seres humanos não está em nós, mas em sermos semelhantes à imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis, lá no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, quando o Senhor nos fez, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ora, irmãos, não tem coisa melhor que termos toda a dignidade, porque o nosso Deus é digno. Obviamente que foi uma grande coisa, um grande feito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Obviamente que isso foi uma coisa que ajudou muito a humanidade, né? É um documento que traz, assim, grandes ganhos, né? Para que nunca mais aconteçam coisas como as que aconteceram, por exemplo, com os judeus, né? Um genocídio. Mas nós temos que ter certeza que a nossa dignidade não está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a nossa dignidade está aqui, ó, na palavra do nosso Deus, desde sempre. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim. Nosso valor como seres humanos não está em nós mesmos, mas em sermos imagens e semelhança do Deus digno. Amém? Bom, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021, esse ano que tá acabando aí, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.